Eu sou de uma família presbiteriana. Meu avô era pastor missionário no Paraná. E ele veio lá da origem dele, da metodista, mas depois ele foi congregar na presbiteriana, não pentecostal, tradicional. Meu avô teve 9 filhos. E lá, com muita dificuldade, por ser missionário, ele abria igrejas no interior do Paraná, com muita dificuldade. A minha mãe conta isso com muita alegria. E ela dizia que a cada cidade que ele ia, levantava uma casa para a família e normalmente uma outra casa para a igreja. Alguém aqui não é do Rio de Janeiro? Você tem então experiência que a cultura do Rio para a gente que nasceu aqui é uma, mas para quem vem de fora é outra. Muito mais para quem vem do Sul, que é um povo mais diferente, parece que é um outro Brasil. E o meu avô em especial era presbiteriano, não era pentecostal. Já quando a minha mãe, eles foram para São Paulo, depois de muitas igrejas abertas, meu avô fundou não sei quantas igrejas no Paraná, foi convidado para São Paulo, de São Paulo veio para o Rio de Janeiro, para a Segunda Presbiteriana de Caxias. Muitos anos depois, para a Presbiteriana de Nova Iguaçu. E nesse ínterim, minha mãe, filha de pastor, casou-se com meu pai, morador da casa ao lado, que vinha à igreja, mas não se converteu. E o meu avô dizia, não tem problema, depois ele se converte com o teu testemunho. E a minha mãe se casa com meu pai. Mas o meu pai só reconhece Jesus como Salvador já na fase idosa. Então minha mãe, mãe de 3 filhos, eu, a Patrícia mais velha, eu sou do meio, meu irmão mais novo, fomos criados no temor do Senhor, mas sem um pai cristão. E hoje eu não vou dar esse testemunho, a palavra talvez seja outra. Mas você pode imaginar um pai que não temia Deus, todo tipo de coisas que fez. Eu amo meu pai. Minha mãe tinha uma sabedoria de fazer como meu pai, não crente, nós o admirássemos. Nós não crescemos revoltados com nosso pai, nem crescemos com ódio, com rancor, não. Nós éramos apaixonados pelo nosso pai. E o que mais fazíamos, orávamos por ele. Porém, por ser militar, meu pai há muito tempo, quando éramos pequenininhos, ele foi destinado para a Ilha Grande. Já ouviram? Maravilha do céu. Então, para a gente criança, a melhor referência de infância, cachoeira, mata, praia. Aprendi a nadar no laguinho e enfrentava altas ondas. Então eu conto isso com uma alegria na alma. Mas a minha mãe enfrentava um marido alcoólatra num local que não existia uma única igreja sequer. Então, irmãs queridas, se a gente está num culto de consagração, esse lugar é diferente. Aleluia. Você concorda? Aqui você tem uma luta mais severa e você vem para um culto de consagração, entendendo que o reino do céu é viável. Ele pode ser alcançado, mas ele não está longe não. A poderosa presença de Deus, ela alcança a tua dor e faz de nós o que, queridas? Vencer. Você pode dizer, eu sou vencedora em todas as minhas batalhas, ainda que eu não veja agora vitória, mas eu sei, vou repetir, eu sei que a minha vitória chegará na minha mão. Fecha a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus antecipadamente, porque com certeza, minha querida, Deus vai mandar vitória para a tua casa. Não tenha dúvidas disso. Deixa eu continuar, porque eu não ia falar isso. Vou por esse caminho. Minha mãe então criava a gente com culto doméstico. Eu me lembro, sentada no quarto da minha mãe,
e alguns presidiários fugiam. E nós tínhamos uma casa que era a última casa antes da praia. E quando havia fuga, eles pulavam o muro e começava uma sirene a tocar próximo da nossa casa. E quando tocava, começava um tiroteio. Minha mãe não era acostumada a isso. E ela ficava em pânico, botava a gente no chão e a gente em culto doméstico, aprendendo o Salmo 23, que eu sei de cor por causa da Ilha Grande, sentadinha no chão de uma mãe que não tinha igreja. E aí você pega as dificuldades e começa a usar a dificuldade como instrumento de mudança. Entendeu? É para isso que talvez o Senhor está me remetendo a esse tempo. Porque eu posso pegar este tempo de dor e só me lamuriar. Mas Deus não fez mulheres fracas na Devec. Deus usa a dor como um instrumento de mudança. A dor nos muda. Ela nos oprime para quê? Para a gente pular para outra instância. A dor faz a gente agir. Ou a gente vai orar, ou a gente vai chorar no banheiro, ou a gente vai ajoelhar no banheiro, ou quando todo mundo sair a gente ajoelha no chão da cozinha. Alguma coisa cria reação em nós por causa da dor. Quem somos nós três hoje? 3 filhos fortes. Eu creio que somos fortes em Cristo. Minha mãe pegava a gente, sentava e ela orava conosco, e aí apareceu uma oportunidade. Vou correr um pouquinho. Essa oportunidade era um pessoal da Igreja Batista queria fazer um trabalho missionário lá. E não havia onde fazer. Minha mãe se colocou à disposição lá do comando lá de quem direcionava, que era uma vila militar, para fazer lá um culto doméstico nos fundos da minha casa. Primeiro ponto de pregação do presídio da Ilha Grande, lá na colônia penal, foi nos fundos da minha casa. E a gente usava o cantor cristão, não era harpa, porque a gente era tradicional. Irmãos, tem noção disso? 4 finais de semana, a cada final de semana vinha uma igreja batista diferente. E ia a Igreja Batista de Bangu. E eu era amiga dos filhos desse pastor, eu e minha irmã. E na outra ia de Campo Grande, na outra ia da Penha, e a outra não me lembro qual era. Então nós começamos a conviver, até que veio um missionário norte-americano. Meu pai, não crente, conseguiu uma pequena salinha numa casa antiga lá do estado e abriu o primeiro trabalho batista na colônia penal da Ilha Grande. Meu pai, não crente, mas sendo um instrumento do céu. Por que eu estou contando, irmãos? Não é para eu testemunhar da minha vida, é para você encaixar onde que você está se vendo nessa história. Ainda que você tenha um marido não crente, ele é bênção de Deus. Em alguma área ele vai ser bênção para te abençoar. Seus filhos, ainda que tenham problemas, Deus está forjando filhos para te honrar amanhã. Quem quer receber? Diz amém. Irmãos, não há luta que faça alguém que creia em Cristo ser subjugado a ela. Ao contrário, as lutas promovem o povo de Deus. Aleluia. É isso que eu vim te contar hoje de manhã. Aleluia. Quando a gente está em dor, quando a gente está em luta, a gente busca mais do que nunca Deus. Não é verdade? E por vezes Deus deixa. Por que Deus deixa? Para eu estar aqui em 31 de outubro de 2024, para te contar essa história de superação. Aleluia. Quem será a sua geração amanhã? Quem serão os seus filhos amanhã? O que eles vão produzir? Olha como é que o culto está direcionado. A irmã Angélica mandou pegar alguém e você orar. Eu peguei o meu menino, só tenho um filho, e eu declarei vitória na vida dele. Deus talvez hoje esteja falando com gerações, com a tua casa. Hoje é para a tua casa. Eu tenho certeza desta palavra nessa manhã. Hoje a palavra é para alcançar a tua casa. Alguma coisa lá que te incomoda, alguma dor lá que te alcança, alguma coisa mal resolvida que está amargurando a tua alma. O
Senhor me trouxe nessa manhã. Eu só sou o instrumento. Deus vai alcançar dores de gerações que ainda te alcançam. Mas o Senhor vai cortar maldições. Pode crer e receber. Há um tempo de mudança de rota. Também pode crer e receber. Deus te trouxe para ouvir esta palavra de autoridade. O tempo de Deus é já. Tempo de Deus é imediatamente. A tua geração vai ter uma virada, uma mudança. Algo de Deus que vai se mexer lá. Porque é um futuro lindo para você alcançar com a tua casa. Amém? Para a glória de Deus. Houve um tempo que o colégio acabou, era de 1ª a 4ª série. E a gente tinha que mudar para o Abraão. Quem conhece Ilha Grande, conhece o Abraão? Vila Abraão, lá onde param as barcas. A gente tinha que estudar lá, porque era 2º grau só lá. 2º grau, 2º grau, agora é ensino médio. A gente está velha, né? Ensino médio era lá. Então a gente pegava um caminhão ou um ônibus e a gente ia para o colégio no Abraão. Então a gente, algum tempo, cada dificuldade, minha mãe teve que mudar para o Abraão. E no Abraão nós conhecemos a Assembleia de Deus. E a partir daí teve uma mudança de tradicionais que éramos, passamos a ser pentecostais. Oh, glória! E estamos hoje assim, debaixo desse poderio, desta graça, né? Glórias a Deus. E é por isso que quero te convidar a ler sobre Marcos. Marcos vai falar de um tempo de grande revolução. Vamos ler. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. Você já conhece toda essa história, mas eu quero passar por ela. Acompanhe comigo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Continua o texto, Marcos capítulo 5. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província.
E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar. E eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? 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 Eu comecei contando um pouquinho da minha história de família, porque talvez que tivesse em algum momento na vida da minha mãe, olhasse a situação que ela se envolveu e dizia: meu Deus, essa família não tem saída. Está num lugar muito distante, criada na igreja, não tem uma igreja próxima, o marido é beberrão, mulherengo, difícil, militar, complicado. Que futuro tem essa mulher? Quem conhece a gente hoje em 2024, olha para nós e diz: gente, que família abençoada. E eu não falo para honra e glória da gente, não. Eu falo para honra e glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque o tempo de luta tem tempo determinado para acontecer. Porque o tempo de vitória sempre será, escute, maior que o tempo da dor. Vou mais longe. Quando a vitória vier, você vai lembrar com pouquíssimo tempo do tempo da dor. Porque ela não vai doer mais. A vitória, a alegria, a bonança vai ser tão grande que você vai contar as dores com alegria de alma, dizendo: olha, eu passei por lá. E passa, hein? E Deus dá vitória, hein? E Deus muda o quadro, hein? E Deus vira o jogo, hein? E olha como Deus abençoa. É isso, queridas, que eu vim trazer essa manhã. Uma palavra de esperança. É isso que o Senhor tem para nós. Contar um pouquinho a respeito de quem é Marcos. Marcos, quando escreve o Evangelho de Marcos, Marcos não era um apóstolo de Jesus. Marcos era uma criança, talvez um pré-adolescente, que acompanhou o tempo de Jesus na terra. Marcos acompanhava toda a trajetória de 3 anos de Jesus se apresentando como Deus, o Messias enviado por Deus. Marcos conheceu, viveu, viu os milagres que Jesus fazia. E conforme o tempo passa no Novo Testamento, você vai aprender que depois dos 4 evangelhos, começa a igreja na terra, livro de Atos. E há uma expansão da igreja na terra tão tremenda como nenhuma outra religião consegue. O evangelho de Jesus, ele é tão poderoso que ao invés de correr do Império Romano, ele segue em direção oposta. Ele vai na rota de encontro ao Império Romano. Tempo de Jesus. Os historiadores vão dizer que o Império Romano foi um dos mais tenebrosos da terra. Aquele que perseguia, aquele duro, batava, criava estádios para fazer o povo ser comido por leões. Isto é verídico. O tamanho era o peso perseguidor do Império Romano. E o Evangelho do Senhor Jesus vai em encontro ao Império Romano. Por quê? Porque é maior o que está em nós, e não adianta ver a nossa estatura, do que o que está no mundo. E o mundo, ainda que aparenta, ainda que se apresente as lutas, ainda que se apresente como um grande império romano, ele cairá. E quem perdurará? Aquele que teme ao nosso Deus. Maior é o que está em nós. Muito maior é o que está em nós. E hoje eu vim te lembrar disso. Porque Marcos começa a ser usado por Deus. E já na fase adulta, ele está em Roma.
quando ele vai ser impelido pelo Espírito Santo a escrever o Evangelho de São Marcos. Por que eu estou contando isso? Porque diferente do Evangelho de Mateus, diferente do Evangelho de João, diferente do Evangelho de Lucas, Marcos vai escrever a um povo convertido a Jesus. E esse povo era pecador e promíscuo. Povo romano, politeísta, muitos deuses. Povo romano praticava todo tipo de promiscuidade em adoração a deuses. Povo romano era aquele gentio que tu quer longe de você. Mas o Evangelho alcança até o povo romano. Aleluia. Como não vai alcançar a tua casa? Glória a Como Deus. não alcançará um alcoólatra? Aleluia. Pastor Silas Malafaia foi fazer o seu primeiro batismo nas águas. Alguém lembra onde foi? O pastor assumiu a Assembleia de Deus da Penha. E ele trocou o nome para ADVEC. E ele conclamou o povo para o primeiro grande batismo da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E ele fez o seu primeiro grande batismo, não sei se você lembra, no Piscinão de Ramos. Quem lembra? Ah, é verdade. Lembra? Piscinão de Ramos? Você estava lá, irmã? Ô, Glória! Quem estava lá? Você também estava? Ô, Glória! Quem estava lá? O meu pai, de branquinho, para ser batizado nas águas. O primeiro grande batismo da ADVEC. Meu pai, lá de Roma, daquela vida promíscua, o Deus dos deuses o alcançou e ele se batizou no primeiro batismo do meu pastor. Isso é coincidência, queridas? Isso é para animar tua fé. Deus é Deus. Não há nenhum tipo de dor, de problema, de dificuldade que seja interessantemente difícil ao Deus que a gente serve. Você está ouvindo, meu irmão? É para alcançar aquela dor mais profunda. É lá que Deus hoje vai remexer. Você crê? Marcos vai escrever a respeito de um Deus. Ele não escreve por acaso. Nenhum outro evangelho tem uma palavra como a contida no evangelho de Marcos, que vai falar que Deus de forma já. O Deus do imediatamente está no livro de Marcos. Ele vai ser o evangelho que mais vai falar de libertação e de cura. E ele fala isso de uma forma tão ágil que ele vai usar o termo. E imediatamente o cego viu. Imediatamente o paralítico andou. Imediatamente o Senhor o libertou. Imediatamente, o que está dizendo? O meu Deus é poderoso, o meu Deus tem pressa, o meu Deus tem poder, o meu Deus não tem barreira, o meu Deus faz, o meu Deus, olha quem é Ele, olha quem é Ele, olha quem é esse Deus, o Deus do imediatamente. Aleluia. Irmãos, é isso que eu vim pregar. Glória a Deus. Marcos vai contar de duas grandes passagens aqui pra gente. Jesus está reunindo o povo lá no monte, está ensinando parábolas. E ele está tratando a alma, o entendimento, a razão, a inteligência do povo de Israel. E ele começa a ensinar sobre semente. Ele vai falar do poder de um semeador. Eu e você, mães, pais, autoridades do lar. Você não tem noção do poder da tua boca, minha irmã. Você pode não ver agora, mas o que você está abrindo para falar é semente. Aleluia. Semente que vai frutificar para o bem ou para o mal. Verdade. Mas hoje a gente quer falar de semente do bem. Aleluia. O Senhor Jesus está com o povo reunido, ao invés de só fazer milagre, ele para o povo. E começa a ensinar sobre o poder da semente lançada por um semeador. Coloca a mão na cabeça, igual a irmã Angélica pediu. Diga, eu sou uma semeadora. Eu sou, homens, um semeador. Poderoso, diga poderoso, para o reino de Deus. Amém. O semeador tem a autoridade de Deus para lançar a palavra
que vai ser eficaz. Então, inteligentemente, abra a boca para abençoar. Não abra a boca para amaldiçoar. Porque quando você faz isso, há poder na maldição declarada pela tua língua. Para você, para os seus ou para quem for. E como a gente quer que tudo que acontece com o próximo, eu quero que aconteça para mim, então eu quero abrir a minha boca para falar de bênçãos e coisas que edificam. Amém? Amém. Nessa semana eu estava tão cansada, esgotada, passei no mercado, fiz uma compra pequena, levei para minha mãe, que meu filho fica com ela durante a semana por causa do trabalho, passei lá, botei a compra e comecei a reclamar. E reclamando, entrei na cozinha. Desci a compra, comecei a botar na pia. Olha, irmãos, presta atenção, hein? E eu reclamando. E eu não sou de reclamar. Reclamei, saí da cozinha, peguei um pão, botei uma manteiga, sentei na mesa da minha mãe. E de novo, sentei e continuei. Reclamei. Aquilo foi tão agressivo dentro de mim que na hora parece que chegou uma vara e virei assim, ó, pum! Irmãs, eu estou contando um problema meu para que alcance você. Eu estava esgotada, cansada, chateada, com um determinado problema para resolver e eu só abri a minha boca para maldizer. Naquele momento eu, Senhor, me perdoa. Jesus, me perdoa. Quero declarar meu pecado. Mãe, eu estou pecando. Estou pecando. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Senhor, me perdoa. E eu fui pedindo perdão da casa da minha mãe até chegar no portão da minha casa. Porque eu entendo o poder da tua boca. Amém aqui? Amém. Amém? Vamos voltar. Jesus estava ensinando a respeito de sementes. Que quando o semeador sai a semear, uma semente se perde na pedra, outra no campo, outra o sequidão do sol queima, até que tem uma semente que ela cria raiz e ela floresce. Passa a semente, Jesus vai ensinar sobre a candeia, luz. Semente precisa de luz. E ele vai dizer, não dá para esconder a luz embaixo da cama, porque ela não foi feita para ficar debaixo da cama. Luz, eu e você fomos feitas para iluminar. Teu chamado na tua casa, no teu trabalho, é lá que Deus quer que você brilhe para a glória dele. E ele está ensinando, ele não para. Quando você lançar uma semente e entender o teu papel como luz que brilha, preste atenção, parece uma semente pequenininha, se joga e acha que não vai ter valor, mas a menor semente que é da mostarda, quando ela é jogada na terra fértil, o que ela faz? Com luz, ela cresce, mas ela não cresce de qualquer maneira. A palavra lançada pela tua boca vai ser caída em terra fértil, vai crescer, e quando crescer, vai te surpreender, porque a folha será maior que a tua expectativa. Está ouvindo? Eu creio. Você vai ter a maior hortaliça com folhas graúdas de uma pequena semente que você lança. Aleluia. Deus está tratando com pessoas aqui. Não sei exatamente quem, mas o Senhor está falando. Essa semente tem poder. Aleluia. E vamos ver de quem ela vai falar. De Jesus. E aí Marcos vai começar a falar de um Deus que vem ao mundo em tempo determinado. E Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que pela voz de Deus, tudo que existe no planeta Terra foi criado e veio a existir. A autoridade de Deus é tremenda, que em Amós, lá no Antigo Testamento, o Senhor vai registrar que Deus é aquele que cria o vento. Esse Deus Criador está num barco. E nesse barco tem uma almofada. Marcos vai registrar a almofada. Por quê? Porque ele está tranquilo que ele é o dono do vento. Ele está deitado dentro de um barco e está com a cabeça reclinada num travesseiro. Isso significa que dentro do próprio Deus há paz. Por que eu vou perder a minha? Se eu sei que o dono da solução está tranquilo quanto a esta tempestade, para que a minha paz vai fugir da minha vida, querido? Jesus está no barco.
barco? Essa é a pergunta. Se Jesus está no barco, lembra da almofada. Descansa, porque o dono do vento está no barco. Aleluia. E o dono do vento não é qualquer um. Aleluia. Jesus levanta, quando o pessoal apavorado, desesperado, acorda Jesus, vai, deixa eu morrer. Jesus olha para eles calmamente. Levanta calmamente, imagino eu. Dá uma repreendida naquele filho que ele criou, que é o vento. Ó, o que está acontecendo? Parou, hein? Mãe? Palavra de autoridade de mãe. Ó, acabou. Acabou. Tá lá no mercado fazendo. Chama do lado. Dá uma apertada boa no braço. Acabou. Acabou. Esse é o Jesus do vento. Chama o vento no cantinho e diz: ó, o que está acontecendo aqui? Posso nem dar uma descansadinha, já fez bagunça? Parou. Dono do vento. Aquieta-te. Ponto final. O que acontece, irmãs? O vento se aquieta. Você está ouvindo isso? Quem é o Jesus que está no teu barco? O dono da criança. Você já dedicou teu filho a Deus? Você já entregou a ele em oração? Teu marido também já foi entregue lá no altar do pezinho do Senhor? Aguenta que o dono do filho vai chegar na hora certa e vai mandar: parou, aquieta-te, que agora começa o tempo da, diga, bonança. Oh, glória a Deus, o Senhor me trouxe, eu tenho certeza, para te animar, te falar: tempo da bonança está chegando. Oh, glória a Deus. Tenha certeza, irmãs, essa palavra, ela grita dentro de mim, que eu virei pentecostal. Eu creio num Deus sobrenatural. E eu vou encerrar a palavra desta manhã falando sobre uma coisa que te afeta, chamada tempo. O Senhor está ensinando o povo a mente, a inteligência, a emoção, a fé. O barco não estava sozinho. Marcos vai registrar que haviam muitos o quê? Barquinhos. Tem que ter testemunha para ver o tamanho da bênção que vai chegar na tua casa. A tempestade acalmou, foi para todo mundo. O testemunho vai gritar para um montão de gente ao teu redor. É isso. Mas Jesus dá um propósito. Ele diz assim: me convém dar um pulinho lá na terra dos Gadarenos. Ninguém chamou, não está registrado em nenhum dos evangelhos. Não está dizendo que Jesus foi convidado, também não está registrado. O dono da vida tinha tempo certo para visitar Gadara. Quem é Gadara? É o lugar onde está um endemoniado mais tenebroso da história dos evangelhos. Em nenhum outro episódio você vai identificar um endemoniado que o homem natural olhava e dizia: esse aí não tem mais jeito. Esse aí, se Jesus levar, a calma e dá paz para a família. Porque a família está sofrendo há tantos anos com ele, que se Jesus levar, vai ser bênção. Você conhece alguém assim? Sim. Jesus disse: vamos ao outro lado. Ele chama. Ele chama. Ele conclama. Nós vamos. Para onde? Lá para Gadara. Jesus não faz nada em Gadara. Jesus faz um único milagre: libertação. Acabou a libertação. Entra no barco. Vambora que aqui já acabou o trabalho. Aleluia! Isso é para você entender esse contexto. Ele entra com um propósito. E eu te digo, quem era o vento? Criança mimada. Mas a Bíblia diz também que Satanás tem autoridade na terra. Alguma autoridade ele tem. Algum poder ele tem. Tanto tem que quando Jesus repreende demônio, em outra oportunidade, diz a Bíblia que expulso o demônio, falou o mudo. Significa que os demônios, dependendo da opressão e do trabalho que é feito, até na
fala, na doença que há no corpo, quando Jesus expulsa, ele é curado. Então há autoridade, há poder sobre demônios, um certo poder, mas não maior do que está investido sobre a minha e sobre a tua vida. Isso é uma outra palavra. Mas vamos seguir, que a hora já foi. A autoridade está conosco, irmãos. Nós somos o representante de Deus na terra. Não tenha medo de demônios. Aliás, você chegou, eles têm que tremer e temer. É assim que funciona. E vou continuar. Aí eles chegam. Jesus está indo. Óbvio que o reino espiritual está se movimentando. Está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E rapidamente entendo eu que os demônios entendem. Satanás entende que ele está a caminho de onde? De Gadara. E o que tem lá? Um processo que ninguém mais acredita que tem a salvação. E ele está a caminho. Quem movimenta o tempo, as ondas do mar, o tempo, o vento, tudo mais, para derrubar aquele projeto. Satanás, mas com uma única palavra. Toda tentativa de Satanás é jogada por terra. Literalmente. Por quê? Porque o tempo da libertação chegou. De novo, está chegando o tempo de bonança. É isso que eu vim dizer nesta manhã. Creia! Creia! E não adianta se levantar a família, disse e me disse, vai cair, porque o tempo da vitória está chegando. Recebe. Isso é para quem tem fé, irmãos. É para quem crê. Só para quem crê. Você crê? Leva para tua casa. O tempo, diga o tempo da minha virada, da minha casa, da minha família. Chegou! 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 No nome de Jesus chegou. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a seu nome, Senhor! Irmãos, eu vou terminar dizendo o seguinte: quando Cristo pisa no barco, pula na terra, de imediato a revolução começa e os demônios se apresentam àquele que é Senhor de todas as coisas. Jesus não teve que ir atrás não, irmãos, ele teve que vir. E a Bíblia vai registrar uma coisa interessante, que havia no outro evangelho que vai contar a mesma história há muito tempo, há muitos anos, aquele jovem era endemoniado. E as tentativas humanas foram diversas. Prenderam aquele louco com cadeias, ele quebrava. Prendiam com grilhões, tentativa do homem de novo. Mais uma vez ele despedaçava. Tentativa de todas as maneiras, tentativas humanas. Nenhuma prosperou. Mas como o tempo da bênção havia chegado, Jesus desce na praia. E aqueles a quem todo nome confessará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se apresenta. E a Bíblia vai dizer, de tantos anos que havia passado, aquele rapaz apresenta-se para Cristo. E o Senhor pergunta, qual o seu nome? E ele vai responder, Legião. Significa, irmãos, que eu estou falando de um tamanho de luta muito grande. Não é luta pequena. Não é uma discussão com uma cunhada, discussão com uma nora, discussão com uma sogra. Não. Estou falando de uma luta ferrenha de anos. Estou falando de uma luta ferrenha de gigantes. O tempo ali era grande, a fé esvaecida. Mas Deus escolheu esse tempo para ir lá socorrer aquele garoto. Quando ele chega, ele se apresenta endemoniado. Quem é você? Somos legião. Se meu nome é legião, porque somos muitos. Escutem, e Jesus vai autorizar que essa casta, ela se remeta para porcos. Por quê? Para que fique de novo. Havia um barquinho ou vários barquinhos no mar? Vários, repita, vários. Havia um ou vários? Vários. Quando Jesus pisa na terra de Gadara, havia uma manada pequena ou uma grande manada de porcos? Grande. Então não é qualquer milagre, você concorda? Não é um demônio, é uma legião, você concorda? Há muitos porcos, para quê? Para que a visão
ser uma propaganda tão grande o tamanho da tua bênção, que Deus faz questão nesta manhã de registrar que o tamanho da tua vitória será exclusiva, grande, tremenda, poderosa, grande, tremenda e poderosa, grande, tremenda e poderosa, e mais uma vez, grande, tremenda e poderosa, porque o Deus do imediatamente entrou em Gadara. Você crê, minha irmã? Você crê, minha irmã? Essa manhã não é qualquer milagre que Deus está liberando. Desta manhã é cadeias de gerações. Nesta manhã, histórias de dores familiares. Deus vai romper, quebrar, acabar, grilhões cortados, quebrados, desfeitos, na autoridade desse Deus que servimos. Queridas, essa palavra vem queimando o meu coração há 1 mês e meio. Essa palavra está me consumindo e Deus está me levando para falar dela. Porque chega, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Há libertações a serem feitas, há curas a serem liberadas, maldições familiares vão cair na autoridade do nome sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, que vai pegar o barco, vai descer na praia da tua casa, naquele endereço. Jesus vai descer lá e acabou a guerra, acabou a corrente do demônio, acabou. Dá glória a Deus, minha irmã, dá glória a Deus e creia. Esse é o Deus que me trouxe nessa manhã. Minhas queridas, há um milagre sobrenatural, fora do tamanho natural, especialmente tenebroso para alguns, mas para nós, tremendamente vitorioso. Nesta manhã, eu quero pedir autorização no nome de Jesus. Pessoas que precisam, irmã Angélica, as irmãs de oração, pessoas que precisam de um milagre sobrenatural. Aquele que diz assim, não tem mais jeito não, minha fé já caiu, eu já não creio mais. Aquele jovem, ele se apresenta no dia seguinte, são e salvo. Ele vai chegar para testemunho na tua família, vestido com vestes elegantes. Ele vai chegar na manhã seguinte, tranquilo, sereno e fiel. E ele será batizado nas águas para testemunho do Deus que nós servimos. Você crê? Amém? A gente falou sobre semente. Você é a semeadora. Nós falamos sobre um Deus que não tem impossibilidades. Mas nós falamos sobre um determinado milagre que só você sabe qual é. Deus pode. E eu quero te convidar. É um ato de fé. Irmãos, isso aqui não é para aparecer. É um ato de coragem para dizer, eu preciso, Senhor, desse milagre. E eu recebo a palavra liberada nesta manhã. Eu quero te convidar nesta manhã. Eu queria orar por você que tem um determinado problema específico, muito difícil, que demanda um sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar comigo aqui. Vamos ajoelhar e vamos ler. Vamos crer, vamos orar, vamos declarar que a palavra liberada alcançou o seu endereço, alcançou a tua casa. Irmãos, não é qualquer milagre. Hoje o milagre é daqueles que vai revolucionar o bairro, a família, a geração, aquilo que só o Senhor tem autoridade para fazer, aquilo que se arrasta há anos, aquilo, quem puder, aquilo que se arrasta há anos, aquilo que você traz escondido na alma, uma traição, alguma doença, alguma palavra liberada lá na infância, algum abuso, aquilo que o Senhor depende de Deus entrar neste negócio. Você já pediu ajuda humana, não deu certo. Você já correu
Ele chega na tua geração. Ele chega na tua geração. Ele chega na tua vida. Ele visita